tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o tema neutro, que é o terceiro, depois do estudo dos nossos 3 temas aí da tematologia. O tema neutro é assunto nem homeostático e nem nosográfico, abordado tecnicamente, dentro da tecnologia, de maneira imparcial e isenta, que é da autodiscernimentologia, em qualquer análise que é analítica, pesquisa ou investigação, que é experimentologia, a fim de ser melhor compreendido e explicitado no desenvolvimento das tarefas do esclarecimento, a TARES, do ponto de vista bioético, da cosmoeticologia e da evolução. O estudo do assunto evolutivamente neutro com a intenção de esclarecer a seção técnica fixa do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, a classificação da natureza do assunto conforme a cosmoeticologia, a área de interesse dos pesquisadores, o realismo dos interesses da ciência, as prioridades nas investigações científicas, a meta da melhoria da qualidade de vida dos componentes da humanidade, a busca da definição evolutiva das pesquisas, a preferência das manifestações pessoais pela cosmoética. Agora, no fim, nós falamos, os temas neutros são mais adequados para o pesquisador ou pesquisadora exercer a isenção pesquisística máxima em relação à própria psicossomaticidade no foco das investigações, ou seja, ele afastar suas emoções, porque é impossível fazer uma pesquisa totalmente isenta ou sem participação. Toda pesquisa é participativa. A ciência quer que as pesquisas sejam não participativas. Isso é impossível, devido à energia da pessoa. Então, o estudo é uma balela da ciência. Como reage você aos assuntos neutros? Você compreende e admite com serenidade as abordagens técnicas aos temas controvertíveis? Agora, esse é o verbete 1133. Ele tem 3 páginas, 34 logias e 7 máximas. Pode ser aumentado aqui na holoteca, que só faltam 3. Agora, aqui nós temos algumas perguntas. No caso de consciências que estão em um estado ovoide, ou como o senhor se refere, mutante, caso haja ressoma, qual o estado dessas consciências e o que as caracteriza? Elas causam também no intrafísico a referida interferência trópica? Não. Geralmente dá aquelas alterações dos oligofrênicos. Aqueles que têm alterações, por exemplo, no processo da psicomotricidade, que o corpo está todo alterado. A pessoa está, às vezes, paralítica, estropiada, bem alterada. É isso aí que acontece com essas pessoas. Elas jamais vão ressomar, se ele era mutante há muito tempo, e ter uma fisiologia mais ou menos normal. A sua parapatologia, lá no caso, que é da paragenética, vai influir na conformação do corpo humano. Então, a genética ele não vai conseguir superar, sempre vai ter algum quiprocó, alguma alteração, algum trauma, algum transtorno. Quais são os atributos conscienciais para permanecer no extrafísico mais tempo depois da dessoma? Quais foram os atributos do professor para ficar 214 anos no intermissivo? O meu negócio é que eu tinha uma série de vidas que eu consegui participar de alguma coisa de assistência. Isso aí me deu um certo pedigree para enfrentar a situação de ficar mais tempo. Você, por exemplo, se quiser, você fica mais tempo. Mas agora o problema é ficar mais tempo na extrafisicalidade de uma maneira sadia, ou seja, homeostática. O problema é ficar lá. Na baratosfera a pessoa pode ficar 1 milênio lá, não tem problema. O problema é esse, mas não vale a pena. Todos os dias vou à Expo Conscienciologia no shopping, conversar com o voluntário que está lá. Sempre que chego lá, meu fronto chakra começa a vibrar de forma bem sutil todas as vezes que estou lá. Por que isso? Porque não acontece quando estou no tertuliário, ou no holociclo, ou holoteca. É porque lá, possivelmente, você tem mais afinidade por alguma coisa no ambiente. Só de você ir lá todo dia, parece que você não vem aqui todo dia. Se você começar a frequentar aqui também todo dia, pode ser que vai bater todos os chakras. Até
vamos dizer, cardio chakra, não é isso? No meu entender, a paragenética, para fazer sentido como termo conscienciológico, consiste no conjunto de instruções que não estão no DNA, mas que, da mesma forma que ele, condiciona o soma. Entendi assim paragenética como sendo aquilo que chamamos de congênito. Não é genético, mas nascemos com ele. E as causas são inúmeras, multiexistenciais e multidimensionais. Entretanto, o senhor tem falado de paragenética como sendo a genética de muitas vidas, como se o psicossoma tivesse tido pai e mãe ou algo assim. Gostaria de uma explicação. É isso mesmo, é essa a segunda posição. A paragenética é o conduto de tudo quanto é genética que você já teve nos corpos anteriores. Os seus retrossomas. É isso aí. De modo que a situação, vamos estudar para ver o que a gente faz. Uns meses atrás, iniciei um trabalho espiritual com outra pessoa. Estava escrevendo um livro que ficava em transe, passando informações muito importantes. Todo esse trabalho foi feito com auxílio dos amparadores e outros seres de outras dimensões que me incentivaram. Quando eu saía de cada transe, só me lembrava de poucas coisas. Hoje já faz 4 meses que terminei. Estou tendo dificuldade de ouvir as fitas que foram gravadas por mim, pois meu parceiro está dificultando, além de estar querendo modificar o trabalho a fim de obter mais lucros. O que posso fazer? Põe energia no seu parceiro. Ajuda aí, dá um jeito de pôr energia em cima dele para melhorar o ambiente. Agora, exterioriza energia no ambiente e aí você vai se predispor para os amparadores te ajudar. Isso pode ajudar, pode ajudar você. Use as energias, isso é importante. Gente, eu tenho falado aqui que o maior assediador da vida humana atualmente, junto dos assediadores extrafísicos e intrafísicos, são os tóxicos, tá certo? São os maiores. Agora, isso aqui saiu na Folha de São Paulo de ontem. É um negócio daquele francês que escreveu, ele chama Olivier Amaysan. Agora, ele escreveu um negócio que é o fim do meu vício. The End of My Addiction. Esse livro ainda não foi publicado em português, não. Mas agora o que é que se passa? Esse camarada é um cardiologista francês. E ele diz que eliminou a sua dependência ao álcool com o uso de um relaxante muscular. E esse livro dele, com esse relaxante muscular, está criando muita controvérsia. Mas ele acha que as pessoas melhoram com todo tipo de tóxico se tomar o relaxante em doses pequenas até chegar num ponto que aquilo pode ajudar. Então ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês. A cura definitiva para o álcool e outros vícios. Ele é cardiologista e professor de 55 anos. Esse remédio, ele é um relaxante muscular. O nome dele em francês é Baclofen. Em francês deve ser Bacoflon, não é? Agora, o que se passa? Pode ajudar o álcool, a nicotina, a heroína, a cocaína e a anfetamina. Então, tudo quanto é coisa que tem aí, deve melhorar. Agora, ele atinge os neurotransmissores e diminui a ansiedade e a depressão da pessoa. Agora, ele tomava, devido aos processos dele, 270 miligramas. Isso é uma dose máxima. Agora, ele então começou a tomar um pouco antes, e no fim de 5 semanas, ele deixou o processo do alcoolismo. Agora, veja, a sua descoberta se deu em 2004. Atualmente, ele é professor da State University of New York. Agora, há uma resistência da comunidade médica sobre o Baclofen. Ele serve, aplicado pelos médicos, para alívio dos espasmos musculares. Agora, ele acha, por exemplo, se começar o remédio com 30 miligramas por dia, que a pessoa vai vendo a diferença. E depois vai aumentando a dose. Quem deve falar se melhorou para ver o nível da dose que deve ser usado é o próprio paciente, para o médico. Agora, o problema todo é o seguinte, que a primeira coisa que acontece com o remédio é que a pessoa se torna indiferente ao álcool. Não dá vontade de tomar aquelas garrafadas todas do jeito que era antes. Ele explica aqui. Então ele falou assim, a indiferença ao álcool nunca foi vista antes. É uma premiere mundial.
Isso nunca ninguém falou muito nisso, não. Porque só fala só na dependência, né? Agora, então, o Baclofen é um medicamento antigo. Ele perdeu sua patente e se tornou um genérico. Então, está difícil fazer a pesquisa, porque já caiu no domínio público, não dá dinheiro, né? Agora, a dose eficaz será dita pelo paciente. Médicos bebem muito, é uma maneira de medicar o estresse da medicina. Ele está falando isso aqui, a opinião dele. Agora, tem uma especialista aí no Brasil que falou, não receitaria o Baclofen, afirma a especialista. Deve-se acreditar a um medicamento, o fim do vício é uma afirmativa perigosa, ela acha. Mas não é, né? O negócio é fazer pesquisa, não é isso? É a dona Camila Magalhães Silveira, coordenadora do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Ela acha que a dependência química é um fenômeno multifatorial, ela tem razão. Não há cura para nenhum transtorno psiquiátrico, o que existe é tratamento. Então o problema todo, isso é ela que está falando. Agora, eu acho, do meu ponto de vista, que é bom fazer a experiência disso aí, sim, o que há? Agora, é preciso ver se o genérico é o mesmo do original, se não houve pioria da medicação. A ingestão de altas doses de Baclofen interfere em outras áreas do organismo, isso tem que ser visto também. Agora, ó, se alguém quiser ver, eu li aqui o essencial do assunto. Agora, é Folha de São Paulo, página 4 da Saúde, de ontem, o jornal. Tá certo? Agora, outra coisa, eu quero dizer que nós estamos num dia muito quente hoje. Eu estava olhando a televisão, em Paranavaí, aí, no Paraná, o asfalto, assim, quilômetro, está saindo por causa da temperatura. Eles colocaram um termômetro lá em cima do asfalto, estava 45 graus, o termômetro lá. Agora, o que se passa? Esse negócio, quando solta asfalto, eu estou só lembrando para vocês, vocês passarem em lugar que o asfalto está mole, está soltando, cuidado. Pelo seguinte, quando o asfalto pega na pintura, você tem que renovar a pintura toda, porque estraga tudo. O asfalto é terrível em pintura de carro. Estou só alertando porque o negócio está bravo. Agora, o melhor da história é que, a partir de amanhã, vem uma frente fria aí para nós. Vem do sul. Eles vão mandar de Porto Alegre, já pediram, etc. Vão mandar pelo correio, ou pelo encomenda, talvez por e-mail. É a terra do Oswaldo, ele que pediu, para ver se vem. Porque ele estava sentindo muito calor aí, então a gente ficou com pena, etc. Mas a frente fria deve chegar. Agora, o problema não é esse, não. Eu quero alertar vocês, depois de um calorão desse, chegar uma frente fria, cuidado aonde vocês vão. Olha bem isso, cada das vias aéreas superiores. Aí começa a pegar resfriado, e a pouco está um surto de influenza aí em Foz, tá certo? Se vocês verem aí o professor Jaime, eu quero falar com ele, entregar um papel, tá certo? Se ele aparecer hoje, ele não apareceu, eu já estive olhando aí as galerias todas, né? Só tem gente de muito granfina aqui hoje, mas eu não vi o Jaime. Eu sei que ele ia viajar, por isso que estou falando. Se ele aparecer, vocês me falam. Agora, de modo geral, o que é que vocês acham do tema neutro? Alguém vai falar alguma coisa? Você, Rosa? Eu queria, na frase enfática, quando o senhor coloca assim, exercer a isenção da pesquisística, no caso do psicossoma emocional, mas com participação do mental soma para fazer o crivo, né, daquilo que ele está pesquisando. Mental soma está sempre aí, mas e daí? Mas a hora que predomina a emoção, já viu, né? Então não pode haver isenção total. Por isso que é que precisa de ter, o negócio é bom estudar os temas neutros. Ver o que é isso, essa neutralidade que nós estamos falando aqui. Agora, esse meio termo. Outra pergunta, em cima daquela pergunta que foi feita online, sobre os mutantes, eu pergunto o seguinte, alguma literatura que fala que os mutantes fazendo mergulho no soma... Não, mutante eu nunca vi em livro nenhum falando isso. O Nath morto, que ele seria... Aquele que morre logo em seguida, seria mais para que ele tomasse a forma... O Inácio Ferreira, o senhor não é leitor do Inácio Ferreira? Eu nunca vi nada sobre isso que eu chamo de mutante. Do jeito que eu falo, eu não vi nada. Eu só vejo isso estafisicamente. Ele fala, o Inácio... foi amigo do senhor, né? Então, que o mergulho no soma, ele seria simplesmente, morre em seguida a criança, simplesmente para tomar forma humana, porque já perdeu
toda forma. O senhor já Às leu? vezes tem disso, mas o problema todo é o seguinte, é uma hipótese. Mas agora não quer dizer que seja mutante. Não, não quer Mutante, dizer. do jeito que nós estamos falando, eu não vi em parte Pode nenhuma. ser só o nem Inácio suicida, falava né? isso, Inácio Ferreira. No caso, pode ser o suicida. Não, pode ser uma opção de gente. Mas agora o problema todo é o seguinte, é ele não dar conta de segurar a forma, ou seja, a morfologia do psicossoma. É a propriedade, entendeu? Da morfologia, a morfogênese da própria apresentação do paravisual do psicossoma. Sim. Porque na hora, por exemplo, da ressoma, ele, enquanto consciência, tem que atuar. Se ele não dá conta dessa fixação, dessa forma, ele não vai interagir. Aí tem uma né? porção de condições que interferem nisso. A mãe, as energias da mãe, a situação dela, o estado de ânimo que ela tem, a vontade dela atuando ali dentro, a intenção que ela tem a respeito do filho que está para nascer. Tudo isso influi também muito. E outra coisa, a mãe influi demais. Quanto mais a consciência está nascendo, é problemática. Sim. Quanto mais problemática a consciência que está para renascer, mais a mãe influi. Sim. Devido ao Então, a processo negativo que aceitação mexe na energia dela. Por isso que chega num ponto que ela pode ter até eclâmpsia. Eclâmpsia. Vai depender da aceitação ou não. Se ela tiver aversão àquela Vai consciência, depender né? da afinidade das energias, entre o que vem e ela que está aí. Sei. A situação toda é essa. Isso aí também influi muito. Então, né? o útero seria quase que uma máquina formadora nesse sentido aí, né? É incubadora. É incubadora. De formação. Útero, Deixa eu ratificar. O professor Inácio não fala dos mutantes, fala do natimorto, né? sei. Entendeu? Então, eu que estou perguntando em cima, tá? Natimorto, às vezes, é isso mesmo. Em parte é isso mesmo. Tá. Obrigado, professor. Alguém mais aí com alguma coisa? Tudo bem? Sim. O que achou? Cadê a pergunta? Isso tudo é pesquisa. Eu não achei a primeira, né? Mas tudo bem. É que existe alguma relação entre violência presente na infância e atuações políticas dos ditadores? Atuação política de quê? Ditadores. Às vezes tem. Não é só isso. É o problema da condição da infância que interfere nisso. Eles já acham, por exemplo, que as coisas do Hitler têm uma relação disso que influiu em cima dele. Agora, o problema todo, eu acho isso tudo aí um pouco relativo. Pelo seguinte, quando uma pessoa tem tendência de ser ditadora, um genocida igual ele, aquilo já vem de muitas vidas. E outra coisa, ele está enrolado com gente que são vítimas entre si. A mãe, o pai, tudo para ter um filho desse, é o bebê de Rosemary. Você está entendendo? É o filho do capeta. Quer dizer, o negócio não é fácil. Então, como é que fica uma condição dessa? Entendeu? É o filho do diabo, aquele negócio, o rebento, você está entendendo? Do Satanás. Então, isso tudo tem que ser estudado. Há umas características mais sérias. Se a pessoa já está ali junto, é porque tem culpa no cartório. E ele tinha os problemas desse. Você está entendendo? Entre pai, parece. Tem autores que falam que vários ditadores desses, né, tiveram um problema assim. Agora, por exemplo, esses ditadores da África, você olha para eles, você vê que são os bichos. Eles são animais ainda. O povo acha que nós, humanos, já não somos mais primatas. Mas você vê algum desses, por exemplo, ele parece ainda primata. Um primatão, né? Que é grandão, fortão, esse aí. Olha esse Mugabe que está lá. Que agora estão tentando ver o que faz com ele. Olha o Idi Amin, como é que era. Não é fácil, é o Pol Pot. Então, veja, isso tudo a gente tem que ver. Aquilo já faz parte do processo. Aquela etnia, a condição, a genealogia, a árvore genealógica, entende? O processo consanguíneo, isso tudo tem que influir, né? O desperto, você fala que ele começa a ir atrás dos assediadores, né? Como é que é? O desperto. Põe bem junto aqui, porque daqui, ó, mesmo aqui não está dando para ouvir bem as coisas. O desperto vai atrás de assediador. Sim.
Eu queria saber se você encontrasse o Hitler, assim, hoje fora do corpo. Aí ia chamar para tomar um café comigo. Não, como é que você faz... como é que você faz essa abordagem, assim, quando você encontra um mega assediador, quando ele vai para a Sofia? A gente parlamenta, você conversa. Agora, sempre ouvindo mais do que falando. Essa é uma das técnicas. Mas você fala o quê, assim? Aquilo que precisar na hora, a inspiração que der, aquilo que a gente vê. Às vezes eu entro com uma coisa totalmente secundária, que não tem nada a ver com o assunto, até pegar o móvel daquilo que interessa. Dou uma de Demóstenes. Demóstenes fazia isso com som, eu faço isso com as ideias. Entendi. Então você entra, mas que coisa, que roupa bonita sua, interessante. Eu lembro de um caso com uma roupa assim e tal. Entendeu? Aí a gente aborda até chegar lá naquilo que precisa. Não para ficar igual, que eu nem estou vendo que é ele. Você está entendendo? A gente bem igual. Lembre-se do caso da minha mãe lá. Eu vi isso com muita gente, mas esse da minha mãe é que eu falo mais aqui. A hora que eu chego lá, eu falo assim, meu filho, você agora tem que dar um jeito. Lembra bem da sua vida que você era o fulano. E agora procura aí que nós vamos mudar sua roupa aqui, o seu negócio todo. Vê se você transfigura aqui e vira. Agora, está vendo aquele homem lá e apontou para mim no meio do jardim que ela atendia o povo. Vai lá e conversa com ele e fala quem você é. Vê se você lembra. Você está lembrando? Aí eu comecei a lembrar quem era, a situação, como é que era, da vida que eu tive, que o cara teve contato comigo. Então eu cheguei lá e comecei a conversar com ele. E ele com a mesma roupa da época, tudo isso. A hora que ele me viu foi um auê. Você está entendendo? Foi uma África. A situação para... Entende? Aí ajudou. Aquilo é que é o negócio do rapport. Então o problema todo, quando você encontra com uma consciência dessa, você tem que fazer um rapport. Então, a hora que eu encontro com um desse, ele vai olhar para mim, é um outro assediador igual a ele. Alto nível. Está entendendo? Fica de igual para igual. Vamos ver quem é o maior aqui. Vamos ver uma queda de braço, vai ver quem aguenta. Entendendo? Às vezes é necessário você fazer uma abordagem adequada. Agora, isso é a parapsicologia, ou seja, a psicologia extrafísica. Aquilo que você tem que saber, qual a educação, qual a etiqueta, qual o modo de abordagem. Tudo isso é um processo de interpretação da convivialidade, né? A gente precisa estar sempre de olho nessa condição. Outra é que você fala que é difícil analisar o assunto nosográfico e combatê-lo sem pensar mal. Então... É muito difícil. Agora, veja, quando o processo é um mega assediador, ele tem uma vantagem aí que o povo às vezes esquece, que é o seguinte, um assediador ou um mega assediador, ele não tem o mesmo gabarito de um amparador. O amparador chega perto de você, não adianta você querer esconder, porque às vezes ele lê todos os seus pensamentos, que você ainda não falou, você está só formulando em sua cabeça. É uma autopensanização interna, íntima, ele sabe. Agora veja, o assediador não consegue isso, por causa das emoções dele, e o gabarito, ele não tem gabarito para isso. Então o que se passa? A gente não precisa ter medo, você pode pensar o que você quiser, ele não vai conseguir auscultar, fazer uma prospecção do jeito que um amparador, um evoluciólogo, um desperto ou um serenão faz em você. Mesmo então, assim, isso é muito sério. Mesmo como consciência, ele não consegue? Não, ele não consegue. Igualzinho, por exemplo, tem consciência que não consegue volitar. Outra coisa, tem consciência que não escuta nada em matéria de telepatia, só falando. Senão ele não... E outra coisa, tem que falar naquela língua que a pessoa entende. Olha bem como é que são as pessoas aqui. Eu já encontrei com gente que se tornou poliglota com o passar do tempo, muita viagem, lida, muita leitura, muita viagem, então muita viajado e muito lido. Chegou num certo ponto em que houve uma defasagem no processo. Arteriosclerose, queda do problema, não chegou a dar um Alzheimer, mas chegou perto de Alzheimer. Agora, então, o que se passa? Na hora que chegou nisso, muitas daquelas coisas a pessoa não lembrava mais que ela está no Brasil, que está falando português. Ela começa a falar a língua de origem dela. E ela está pensando que todo mundo está entendendo. Agora, veja, se isso ocorre conosco, com a pessoa intelectual, de alto nível, com muito trabalho e assistência na vida inteira, como eu vi muitos casos desses, pensa bem, extrafisicamente, um cara que era mal intencionado, que passou para lá,
com as suas más intenções, porque ele é assediador. Pensa, ele então não tem equilíbrio do processo da comunicação. Mas, por exemplo, se a pessoa estiver fazendo uma pesquisa aqui, de tema, aqui, intrafisicamente, na vigília, de tema nosográfico, e ela começar a pensar mal, ela faz evocação negativa, né? Vai, mas ela pode pensar mal do assunto que é mal, quer dizer, a maldade do assunto, mas não a maldade dela. Há uma situação muito diferente nisso. Por exemplo, você falou em genocídio, é uma maldade danada. Você tem que pensar nessa maldade, senão como é que você vai estudar o genocídio? Não tem jeito. Agora, o problema é não entrar naquilo. Agora, ó, uma boa coisa que a pessoa faz, isso é uma das coisas que eu falava lá no Rio, para algumas pessoas, inclusive, quando estava começando a OIC, a consciência terapia, é a pessoa ver filmes negativos, e ela não pensar o negativo no filme. Porque a coisa mais difícil que tem é isso. Você vê lá, por exemplo, um filme desses moderninhos que eles gostam de fazer. Eu não gosto de ver esses filmes, eu só sei que eles existem, porque quando eu passo lá o negócio, eu vejo esses filmes todos. Aquele cara, por exemplo, que esteve na guerra, por exemplo, da Coreia, lá eles estavam tudo presos, num negócio muito sério, então começaram a comer uns aos outros. Todo dia, quando acabava a comida, eles sorteavam para ver quem é que eles iam comer, entre eles. Agora, o que se passa? Quando o cara voltou para os Estados Unidos, ele começou a comer todo mundo lá. Ficou num deserto, então ele pegava os carros, passava lá com os caras e comia um por um. Agora, de pendurava os caras, igual gado, aquele negócio todo. Quer dizer, virou um bicho. E se acostumou com o processo. Agora, veja, isso é filme de Hollywood, bonitinho. Você olha assim, não parece que tem nada. É horrível. Agora, veja. Como é que você vai ver um filme desse sem ele impressionar você? Às vezes, se uma pessoa quer aprender bem, isso aí não vai fazer mal nenhum, porque aquilo é filme. É uma coisa de ficção, mas é baseado no horror, no ódio violento e numa, vamos dizer assim, um transtorno psicológico e consciencial violento. Então a pessoa tem que ver aquilo e ver, não, isso tudo é bobagem, isso é ficção, a situação toda é essa, para ela se acostumar. Agora, eu não posso recomendar isso para toda pessoa. E eu sou contra esses filmes, eu não recomendo esse filme para ninguém. Agora, no processo de estudar é outra coisa. Se uma pessoa tem gabarito, ela tem potencial, ela tem autoconfiança, ela pode ver esse filme para ela saber as bobagens que tem, né, que são imensas, né? Não é fácil. Você entendeu isso aí, Entendi. né? Agora, a partir disso, ela vai começar a ver a maldade dos outros e ela pensar na maldade dos outros, mas ela sem pensar mal. Ela pensa o mal da outra pessoa, mas ela não fabrica novos males devido àqueles males que ela está estudando. Você está entendendo? Eu, por exemplo, sou capaz de ver essas coisas todas, vou dormir pensando em outras coisas, não tem nada a ver com aquilo. Isso não me dá pesadelo. Agora, a maioria, se for ver um filme desse, depois de dormir, vai acordar o tempo todo, falar alto, gritar, acordar com aqueles, o filme americano, qualquer coisa está lá, a pessoa daqui a pouco, faz aquele barulho, cai as coisas, entende? Isso é besteira. Mas eu já vi que tem filme que é o terror noturno, né? O pior que chama é o som, se tirar o som não fica tão ruim. Agora, mas o agora, som junto... som é terrível, mas agora o problema não é isso não. Aqui, não é nada fácil. A moça bonita, cheia de vida, toda amarrada, e a mulher chega com uma toalha molhada e começa a limpar o rosto dela, porque está cheio de areia, etc., ou sangue do outro. Vamos limpar a bonequinha. Isso é a mãe, uma dona grande, como se fosse uma mãe cantando, como se fosse uma canção de ninar. Vamos limpar, porque as pessoas vão chegar, vão ver você. Você não pode estar com essa sujeira. Agora eles iam fritar a dona para ser comida. Você está entendendo? E ela cantando. Você quer coisa pior do que isso? Isso é filme. Esses filmes estão aí. Estão aí. Canal fechado. Está cheio deles aí. Então, assim, agora, a dona, junto com o homem, no deserto, atendendo quem aparece e comendo todo mundo. E lá tem um homem que vê aquilo, não entra, não, tudo que ele faz eu não entro.
Então, se a pessoa começar a ver esses filmes, vai chegar num ponto assim que aí banaliza e não tem mais reação? Não é bem banalizar, mas assim, ela vai ver a acostuma. extensão e a profundidade das loucuras que tem, inclusive nas artes, inclusive no cinema, em diversos lugares que eles fazem esses filmes. Agora veja, os artistas que estão nisso, esses artistas têm que cortar tudo, tudo é baratrosférico. Como é que uma pessoa participa daquilo? Ela não está vendo que aquilo vai fazer mal para os outros? O que é que pode isso fazer bem para os outros? Agora, o que eu estou falando aqui é para a pessoa analisar e ver que tem isso, porque essas pessoas, se você falar que existe isso, ela não admite que existe isso. No entanto, existe. O problema é esse. Gente, tem gente que até agora, até padre, não admite o holocausto. Como é que é possível? Então, é necessário que a gente toque no assunto. Mas agora, uma pessoa participar disso como ator, isso tudo eu falei em Hollywood lá, com a turma lá, que vinha me perguntar, falei assim, ó, vocês têm que escolher bem qual é o script, qual é o roteiro do filme que você vai participar, o que você está fazendo com isso? Isso aí faz mal, isso vai ficar para o resto da vida, isso vai mexer na sua próxima vida. Teve gente em Hollywood que eu conversava assim, eu conversava um monte deles. Você está entendendo? Teve gente que caiu fora. Tem ator que participa disso que depois tem macro-PK, essas coisas. Não, né? E morre mais cedo, tem um monte de coisa. Outra coisa, conforme o filme, só o local que eles já vão, já dá em banana tudo, dá um estigma violento em todo mundo, e um monte de gente morre. Quantos não tem? Eu tenho uma pasta lá com vários desses filmes. Eu ainda quero escrever sobre isso ainda. Tem um do Álamo também, sobre o processo de radioatividade. Tem um monte deles. É que eles não gostam de falar muito nisso, sabe? É muito difícil arranjar material sobre isso. Eu atualmente preciso de ver, porque faz muitos anos que eu não vejo. Mas ver na internet algum desses filmes. Eu tenho uma pasta lá que eu estou estudando isso há anos. Tem Super-Homem, tem vários desses assim. Agora, tem uns que são horríveis, o filme em si, o roteiro. E criou problema com todo mundo. Agora, tem outros que é por causa do local. Esse que for lá com radioatividade, todo mundo morreu mais cedo. Você falou que as pessoas não gostam, em geral, de estudar o nosográfico, mas as pessoas gostam de ver o nosográfico. É porque, por que são assim? Porque essas pessoas são nosográficas. Mas isso é energia que alimenta? Não é. Um doente mental, você sabe disso, a maioria de um doente mental na psiquiatria, ele não admite que ele é doente. Sim. Ele não quer saber daquilo. Ele quer fazer os instintos que estão aparecendo nele, cumprir aquilo, ele não quer saber de nenhuma reprimenda, ninguém que deu contra. E não quer saber que aquilo é ruim. Ele acha que aquilo todo mundo é assim, e acabou, e fim de papo. Então o problema todo, quem não gosta de estudar o nosográfico, é porque ainda tem a nosografia dentro de si. Isso é óbvio. Não tem saída para isso. Olha a lógica da situação. Você fala também... Agora, eu não falava nada disso, o povo que me dava conta. Desde o movimento espírita eu via essas coisas. Eu nunca falava que o problema é seu. Eu falava assim, não, a gente tem que estudar. No meu caso, eu estudo porque é preciso. Como é que vai ser? Como é que eu vou estudar a saúde se eu não sei como é que é a doença? Assim, a pessoa não gosta de estudar, mas se ela vai ver filme, ela vê filme bem patológico, tudo. Às ela vezes, gosta, mas né? tem umas que não vê, não. Tem gente que não gosta, mesmo doente mental, ele não gosta de ver certos filmes. A pessoa cai fora, muda, tapa os olhos, não quer ver. Outra coisa, é um monte de telespectadores que não vê nada que parece sangue. Ele não pode ver sangue que passa mal. Isso é o processo existe a hematofobia. Mas hoje os filmes são muito mais para nosográficos do que para sadios, né? São. Agora, o problema todo não é só isso, é a mistura que fizeram. Você vai ver um filme de amor, ou um filme que é uma comédia, um filme romântico, um filme de aventura que poderia ser dado para criança, que sempre interfere em alguma coisa brava. Sempre tem aquelas cenas esquisitas. Sim. Quando é de sexo, é de violência. Quando é de violência, é problema de criminalidade muito séria. Entende? Que é também, lá no fundo, violência. Então, isso é muito comum. Tem disso tudo. Outra coisa, tem desastre de tudo quanto é jeito, cada um pior do que o outro. Daqueles que explodem, fica tudo amarelo. Sim. A tela. Né? Isso tudo tem. E a última... Isso tudo é negativo. Eles não sabem mais fazer filme sem muita ação.
Eles acham que o processo é de ação. Então, com isso, eles usam tudo quanto é trucagem atualmente. É aquilo que eu falei, por exemplo, tem aquele negócio de lei e order, law and order, que a movimentação das cenas é um absurdo. O povo parece que está mexendo para andar mais depressa, mas não é. É o jeito que eles fizeram para mostrar que é ação. Isso é uma loucura. Aquilo tudo piora o sistema nervoso da maioria das pessoas. Isso tudo é negativo. Eu acho que vai chegar um ponto que a censura vai combater, é isso. E não é combater essas besteiras, até 12 anos, 14 anos, só por causa de sexo. A meninada, às vezes, com 10 anos, a moça aí, ó, os meninos aí de pedofilia, essa coisa toda. Eu mesmo vi, desde quantos anos, a menina parir com 9 anos, agora também teve mais uma outra aí. Essas coisas tudo tem. Mas agora, veja, sem pedofilia, uma menina parir com 9 anos é um negócio sério. Então, veja, uma menina, às vezes, de 10 anos, está sabendo mais do que a mãe de 30 sobre sexo. Agora, eles deviam estar mostrando, são essas bobagens que tem nesses excessos dos filmes. Isso é que devia ser condenado. Eles colocam lá, revólver, não sei o que é, aquilo, tóxico, isso, mas isso é pouco. Tinha que explicitar certas coisas horríveis, de mostrar como é que é. Por exemplo, se vai mostrar um processo histórico da época da guerra, a pessoa já está preparada, porque ali vai ter bombardeio, vai ter explosão, vai ter morte, vai ter sangue, é guerra. Mas agora, quando não tem nada, o cara vai para uma ilha, daqui a pouco está lá com a mulher escondido, quando aparecem os piratas, e matam na frente, assim, a pessoa vê pelo binóculo, a distância, aí eles começam a correr. Esses filmes estão tudo aí. Agora, eu procuro ver certas coisas para pensar esses dados, para a gente aprender, né, como é que é. Agora, ó, piorou tudo. Há uma avacalhação generalizada em filmagem, como eu nunca vi. Piorou tudo nesses 50 anos. Pois é, uma das coisas que eu aprendi essa semana, por exemplo, que eu aprendi, é um negócio também da marginalidade. Eu não sei se é o caso de falar isso aqui, se a gente vai ajudar. A pessoa é o seguinte, precisava de arranjar a documentação, o RG, etc., as coisas todas, a passagem para passar no alfândega, um troço. Então, o que ela fez? Esquentou o ovo direitinho, depois cortou direitinho, tirou a casca do ovo todo. Então, aquela parte toda amarela da clara dura, ela chegou no documento, onde estava o carimbo, e passou com calma até pegar o carimbo todo. E pegou no papel em branco e passou tudo. Ficou igualzinho. Agora, eu não sabia que a clara de ovo fazia isso. Quer dizer, estão ensinando a marginalidade. Eu estou falando aqui, até um certo ponto, estou ensinando a marginalidade. Você está entendendo o que é? Isso aí é que é. Agora, isso aí, eu aprendi. Essa eu não conhecia. Alguém aí sabia disso? Que clara de ovo dá para copiar documento? Você sabia, Tânia? Você que sabe tudo? Não? Aí, está vendo? Nem a Tânia não sabe, então ninguém aí está sabendo nada. Não precisa eu perguntar mais. Agora, então, vocês vejam, é uma coisa terrível essa, né? Eu vi aquilo e fiquei besta. Agora, veja, isso é da época da guerra, da Segunda Guerra. Pode ser que isso tenha acontecido mesmo na ocasião. Agora, foi curioso, que eu queria fazer a experiência. Esse aí eu nunca fiz, eu queria ver esse negócio, fonôncia. Vamos ver se fonôncia. Você também já terrível. falou que o nosográfico na extrafísica é muito, muito pior do que o nosográfico aqui na intrafísica. Qual foi assim, uma coisa bem assim, esquisita e que é diferente daqui que você já viu? É o problema da baratosfera. Uma pessoa chega lá e ela pensa que aquele mal que ela está sentindo é eterno. Isso aqui é o negócio do inferno. A pior coisa do inferno é isso. É a pessoa pensar que aquilo é para sempre. Professor. Isso é a pior coisa que tem em matéria de patologia. Então, uma das coisas que eu sempre vi quando a pessoa estava com alguma coisa muito séria, eu falei assim, olha, existe um princípio da cosmoética, é o seguinte, isso também passa, nada é eterno. Isso é sempre bom falar com o paciente. Dentro da psiquiatria, desses lugares, tudo, sempre é bom para a gente falar isso. Professor, aqui na letra A Kátia falou ali sobre a questão da violência na infância, né? O que o senhor diria, assim, para atuar
por exemplo, nas escolas, muita violência, qual que é a melhor abordagem que o senhor acha? A melhor abordagem é partir da administração e do dono da escola, para eles tomarem as providências. O professor é o último. Ele é o melhor, né? Ele é como é que é? O chique do último. Mas ele tem que entrar no fim de tudo. O problema é o dono, a administração, depois é que entra o corpo docente. Agora, o corpo docente, se a administração não fizer alguma coisa, não adianta nada o professor entrar nessa, ele vai ficar até mal visto. Daí a pouco os alunos vão pedir, porque o dono está querendo dinheiro, vão pedir para o professor sair. Então é preciso de ter uma iniciativa a partir do dono, partir para a administração, para depois chegar no docente. E o que o senhor acha assim, de atividades que podem ser desenvolvidas para evitar ou para ajudar? A primeira são as atividades físicas, alguma coisa de esporte ou de dança, alguma coisa nesse sentido, que isso aí ajuda, porque eles têm que gastar as energias, esses jovens. Segundo, mostrar com o passar do tempo a tolice que é o tóxico e a arma. São as duas coisas bravas que estão muito envolvidas, arma e tóxico. E mostrar como isso é um mau negócio. Agora, mostrar assim, através de fatos. Mostrar fotografias, jornais, essas coisas todas, das revistas, o que é que tem, filme. Mostrar o que é que é o ruim. E por que que aquilo não tem vantagem. Mostrar as desvantagens do processo. Porque essa meninada aí de Conselho que tem aparecido, elas não são burras. O problema é mostrar os fatos que possam repercutir na cabeça para a pessoa refletir. O que falta às vezes é reflexão, porque ela não sabe dos outros fatos, ela não viu a outra opinião. Então a primeira coisa que você tem que começar é falar assim, olha, vocês já ouviram a opinião do ruim, agora vocês vão ouvir a opinião do bonzinho. Vamos ver como é que é, para vocês tirarem uma conclusão, não pode ficar só de um lado. Então é por aí que começa a coisa. Agora, a meninada tem que se ocupar e arranjar um jeito de aquilo virar profissão. É o que eles estão tentando. Hoje já tem muitas organizações, até de dança, de arte, de muitas coisas nesse sentido, que a pessoa então esquece o processo do assalto, a coisa toda, para entrar num balé, você está entendendo? Numa dança maior, uma apresentação teatral. E outra coisa, participar de um jogo de vôlei, de basquete, alguma coisa nesse sentido, criar um ambiente para isso. Isso tudo são as técnicas que se usam muito, né? Além de outras. Essas aí são as mais óbvias. Sim. Lá no Reurbanizados, você aborda um pouco daquela ideia da anticosmoética dupla. Não sei se você se recorda. A gente pode considerar o colaboracionista em diversas ocasiões dentro desse contexto da anticosmoética dupla, né? Por exemplo, o judeu que ajudava os nazistas a pegarem outros judeus ou esses são os piores que tem. Você poderia abordar um pouco isso? Isso é que afunda mais na interpretação grupo carne. Agora, tem umas coisas que são piores também. Aquele cara, por exemplo, agora essa semana pegaram mais um assim. Mas há muitos anos que eu vi, tem até os recortes lá no Cosmograma. Mas aquela pessoa que, bem dentro da capital de São Paulo, fez uma fábrica de armas lá dentro. E ela vendia as armas para os marginais. Tudo dentro da capital de São Paulo. Agora veja, ela fez uma fábrica no lugar que não podia e uma fábrica de artigo que não devia, vendendo para aqueles. Então veja, essa aí não é dupla, é tripla, é quádrupla, é o diabo de coisa mais, porque vai acumulando o pior. Agora, eu vi agora que lá o camarada, o lugar que ele fazia um monte de arma e vendia para a marginalidade. Isso foi agora, de ontem para hoje. Está entendendo? Agora veja, faz muitos anos eu vi a primeira que apareceu, que eles descobriram em São Paulo. Agora apareceu mais uma. E arrombaram lá, descobriram aquele monte de coisa, o material dele todo, um ambiente todo bem arrumado, da fábrica do sujeito, tudo acertadinho. Agora o Brasil está todo assim, né? A última agora que entraram, foi também agora nesses últimos 2 dias, foi no lugar que é um paiol de material e de munição, onde o povo aprende a dar tiro. Roubaram mais de 50 armas, inclusive metralhadora.
Agora, não mataram ninguém, entraram e saíram, roubaram aquilo tudo. Aí veio os principais chefes, o principal lá não apareceu, mas pelo menos deu as notícias, que lá estava tudo errado, porque não tinha segurança, os alarmes não estavam corretos. No entanto, depois o cara falou, não, mas está tudo dentro dos conformes, tudo que foi feito. Então veja, a gente lá de dentro e ajudou. Agora, eles fizeram isso, mas num lugar que tem um mato muito grande, quilômetro de mato lá para trás. Então eles pensaram que ali ninguém ia entrar, eles entraram por lá. Você está entendendo? Agora veja, isso é gente da segurança, que dá aula para pessoas aprender a dar tiro para a segurança. Outra coisa, uma fábrica de munições junto do processo da linha de tiro lá, do local de tiro. Isso é o Brasil. Como é que chega numa condição dessa? Agora, gente, coisa de exército, coisa do governo. Isso que eu ia falar. Teve esse caso agora do militar que se suicidou lá em Brasília, que eles estão desconfiados do desvio de armas pelo exército. Né? Possivelmente né? Agora, veja, esse aí não é terrível agora? Mostraram lá o filme, onde é que entrou, a situação toda, no meio do mato, como é que eles puderam escapar. Ninguém morreu. Agora, colocaram, parece que 50 viaturas e 240 soldados para ver, depois que arrombaram a fechadura, eles estão colocando a chave. Você está entendendo? Que a chave foi perdida antes. Agora, eles falaram, mais de 50 viaturas e 240 policiais atrás do povo. Ainda não acharam ninguém, até na hora das 10 horas da manhã que eu vi. Entendeu? Agora aqui, faz TENEPS há 3 anos e meio, e nesta manhã chorei durante toda a TENEPS, sentindo-me inútil, incapaz de desenvolver trabalho de pesquisa. Estou participando essa semana de um evento de pesquisa em Conscienciologia. Nunca havia acontecido anteriormente chorar durante a TENEPS. O que pode ter ocorrido? Olha, problema você tem que perguntar para você. Não vou falar seu nome, mas você tem que perguntar para você. Agora, você é uma senhora ou uma moça, eu não sei bem. Olha bem o seu problema aí de cardio-chakra, como é que está a situação toda. Agora, é preciso de ver se tem algum assédio nessa história. Não pode brincar com isso não. A primeira hipótese é ver o assédio, não é isso? Choro, não é para ser. TENEPS é uma coisa que é reconfortante, é gratificante, a gente se sente bem, não dá nenhuma ressaca energética. Agora, uma pessoa que fica chorando na TENEPS, ela não tem ressaca, ela já é a ressaca. Ela já é a alteração, é o choro. Já pensou? Eu vou assistir vocês aí com arco voltaico e começa a soltar lágrimas, vou molhar a pessoa toda. Como é que é possível isso? Não existe. Essas coisas não tem. Então, pensa bem em matéria do seu cardio-chakra, o que houve com você fora da TENEPS e se tem algum assédio realmente nessa história. Agora aqui, estou fora do Brasil, em Portugal, nos Açores, vivenciando muitas crises. Creio que muitas delas deveriam ser desnecessárias. Conheci uma pessoa, apesar de estar em início de relacionamento. Está um tanto tumultuada essa união devido aos limites impostos ao meu livre-arbítrio em relação à conscienciologia e à responsabilidade sobre uma consciência de 92 anos, pai da pessoa com a qual estou namorando. Estou em dúvida em ir adiante nesse relacionamento dentro da atual situação. Em relação ao verbete hoje, o que foi citado no item atributologia seria a síntese da atitude que eu deveria tomar no meu atual momento evolutivo? Atributologia. Será que deve ser de hoje, né? Predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto à prioridade da autolucidez evolutiva cosmoética. É isso aí, sim. É assim que você vai. Agora, procure fazer uma reflexão com calma. Fique bem tranquila. Você vai ter uma inspiração adequada para ver o que você deve fazer. De qualquer maneira, eu vejo aí uma condição muito boa no seu caso. Você está ajudando uma pessoa que está com 92 anos. Você é uma cuidadora, não é isso? É da cuidadologia. De modo que isso aí tem que ponderar bem. Outra coisa, sendo a patologia dos mutantes muito grave e perturbadora, conforme já dito em outra tertúlia, na ressoma dessas consciências, há alguma intervenção específica dos amparadores para reduzir a influência patológica sobre a mãe? É lógico. Agora, a mãe já entra, ela é que reduz mais isso aí, que ela vai ter afinidade com a pessoa e aquilo melhora.
De modo que isso não há dúvida que tem sempre. É o óbvio. E outra coisa séria. Se não houver intervenção, não dá jeito da pessoa ressomar. É aquilo que se chama dos consciex construtoras, aquelas que ajudam a ressomar. Num caso desse, entra a opção de especialista. Outra aqui. Silvino Canuto Abreu, na sua obra, O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, cita que Zéfiro já anunciara, nas primeiras reuniões com o professor Kardec, o comparecimento de vários espíritos superiores, entre eles Agostinho, João Evangelista, Vicente Paulo. Esse Vicente Paulo citado por Zéfiro era também o mesmo amparador de Eurípides Barçanufo. O que o professor poderia nos falar sobre essa consciência? Olha, Vicente Paulo, que estão falando aí, não é aquele que distribuía comida, fazia tacom, que era um cara muito bom, que criou, tudo indica que é esse aí. Agora, ó, lá ele fala assim do Zéfiro, mas tudo é baseado nas coisas lá que ele viu. Mas nem todas as coisas lá estão corretas daquilo que a gente sabe. Agora, o que o livro dos médiuns fala sobre Allan Kardec do Zéfiro é aquilo mesmo. Que ele fala que ele não era um espírito evoluído nem nada, era um espírito familiar. E é isso mesmo que eu era. Ele falou certinho. E outra coisa, Allan Kardec, a gente tirava ele do corpo, ele fez projeção, para ver se arrumava. E alguma coisa foi feita, né? Tinha muita gente ajudando ele lá. Agora, esses espíritos aí, que são chamados mais superiores, são tudo espírito guia cego. Agostinho, guia cego. João Evangelista, guia cego. Vicente Paulo, guia cego. Lá era um monte, porque tinha que ser, por causa da França, a época, tudo tinha que falar dentro daquilo dos conformes do povo que tinha, não podia avançar com as coisas. É tanto que o negócio não avançou tanto que Allan Kardec deixou tudo em cima de Jesus Cristo, fez o livro de preces, Evangelho segundo o Espiritismo, começou a fazer até o credo espírita, quer dizer, virou uma seita cristã. Nessa vida, você já encontrou com ele fora do corpo, Valdo? Com Allan Kardec? Não. Não chegou a encontrar? Não. Eu não sei como é que ele está trabalhando. Tinha umas coisas que ele ia fazer, uns negócios sérios. Ele tá empenhado em coisa muito séria. Mas ele já ressomou. E outra coisa, a mulher dele também está com ele, que a mulher dele também é fora de série. Mas ele não está ressomado, então? Eu não sei. Eu não entro nessas coisas e os próprios amparadores falaram para não entrar, porque eu já deixei o movimento espírita há muito tempo e já falo demais daquilo que eu sou obrigado a falar, porque eu convivi. Então eu falo das coisas do Chico Xavier, as minhas, aquilo que eu posso. Tá, mas outra pergunta em cima disso. Como você já sempre comentou do erro dele ter levado tudo para a religião. Foi. Tem um atenuante, que a época estava difícil, pós-revolução, aquela coisa. Mas de qualquer maneira, ele mesmo sabe, né, que isso aí foi besteira. Que isso não tem jeito. Não era o caso. São erros que você não consegue corrigir. E outra coisa, erro do passado você não corrige, você tem que fazer agora uma coisa nova para sobrepor aquilo. Vai ter que ressarcir aquilo. Então, é isso que eu queria perguntar. Ele vai ter que vir trabalhar para consertar isso, não vai? Não, isso aí varia, né? Se de saber o que ele fez antes, tem muita coisa positiva dele, não é assim não. Uma outra coisa, ele foi mestre de escola, ele escreveu sobre matemática, ele deu muita aula para muito aluno. Tem uma opção de coisa positiva na vida dele, não é assim não. Não, tem, mas de alguma Agora, forma... isso aí, ele está no meio, mas é um monte de gente. Tem que trabalhar, é uma turma, né? Uma turma. Tem que mexer com essa turma. O Emmanuel também tinha relação com isso, obviamente, né? Não, e o Emmanuel Você vai cair lá na Igreja Católica. Deu mensagem também. Tem, nos livros de Allan Kardec, tem mensagem do Emmanuel. Você está entendendo? Está tudo lá. A influência, então, a influência que nos trabalhos de Allan Kardec, essas foram influências que ele desviou por questões intrafísicas da mesologia e por influências extrafísicas de guias cegos também. Foi, mas o problema é esse. Aqui, ó, ele trabalhou com coisa muito difícil. Quais eram as dificuldades dele? Primeiro, falar de espírito é uma M. Falar de espírito. Espírito é qualquer coisa, duende, você está entendendo? A fada, aquilo que aparece, uma aparição. Então, já usar o nome espírito já era um troço terrível. Mas ele foi obrigado, porque o negócio do jeito que estava era tipo espírito mesmo. O REPS, efeito físico, mesas girantes, aquelas bobagens. Agora, então, o que se passa? Historicamente, a situação estava precária. Ele, doente, teve muito pouco tempo para fazer essas coisas todas. Ele trabalhou entre 12, 13, 14 anos só nisso, e morreu. Mas já estava doente.
Agora, o que se passa? A hora que começou muita controvérsia com aquilo, ele tentou apaziguar, informar, que ele era muito lógico, racional, procurava mostrar as coisas de uma maneira didática, bem pedagógico o processo dele. Tudo na base de pergunta e resposta, aquela coisa toda. Mas ele viu, isso aqui não vai adiantar nada, tudo vai por água abaixo. Então o jeito é apelar para Jesus Cristo. Foi aí que ele errou. Para fazer uma coisa simpática. Quer dizer, ele fez média com o povão, ele errou. A gente tem que fazer média com a minoria evolutiva e não com o povão. O povão você assiste, a média é assistência. Agora, ele achou que a melhor assistência que tinha era fazer a prece e tal, mas isso a Igreja Católica já vinha fazendo mais de 1000 anos. Você está entendendo? Foi a maior besteira. Ele tinha que mostrar a parte científica, ele começou a falar, ele gostava muito de mostrar as metáforas na base de bioquímica e outras coisas mais. Ele devia ter levado por aí, mas já não está com mais força. Agora, lá na França, quais os lugares que a pessoa que vai ou que tem a possibilidade de ir para lá deve visitar? Para ver as questões de Allan Kardec. Isso aí tem muita coisa histórica da época, principalmente tem lá o que mais visitado é bobagem, né? Que é o sepulcro dele lá no Père Lachaise. Entende? Eu mesmo fui lá com o Chico, tirar uma foto lá, que tem um dolmen na sepultura dele, está entendendo? Um mausoléu. Mas isso tudo já era, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, essas coisas eram muito difíceis para Allan Kardec, porque ele estava na França, em Paris. E outra coisa, ele sentiu todos os efeitos da Revolução Francesa a vida inteira. Ele sabia que aquela força da Revolução, e começar a falar em espírito depois da Revolução, que não tinha muito ambiente. Coitado, ele viu a coisa, ele sentiu o negócio na pele, ele tinha razão. Estava difícil mesmo. Você está entendendo? Porque o povo estava querendo o seguinte, liberté, égalité, você está entendendo? O negócio não é fácil. Então ele apelou, julgou, porque é uma coisa que ninguém poderia combater. Aí ele fez o livro de prece, depois fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ficou tudo igual as coisas. Quer dizer, na França dando força para a Igreja Católica, colocando esse Santo Agostinho, esse troço todo. Na França não teve muita repercussão por causa disso, né? Essa história. Foi, mas agora veja. Da mesologia. O que houve depois? Não houve muita coisa. Agora, se fosse um negócio de ciência para chamar a atenção, que foi o que aconteceu depois com a metapsíquica, mas aí o negócio já tinha passado. É lógico que com o Espiritismo tinha muito mais gente, porque está fazendo média, atacom. É fazer a santificação, é fazer o salvacionismo, é colocar a pessoa num nicho de santo. É isso que Allan Kardec fez. Repetiu mais uma vez as besteiras do passado. E o erro da metapsíquica, Valdo, qual foi? Da metapsíquica, porque eles não conseguiram congregar o povo tudo no lugar do jeito que precisava. Não foi feita uma frente ampla para fazer o estudo. Com o passar do tempo isolado, aquilo foi perdendo força. Depois veio a parapsicologia, a partir do Richer, com aquela coisa toda, mas mesmo assim, o que tem aí hoje? E outra coisa, na hora que a parapsicologia quis entrar no vácuo das outras ciências, não deu certo. Esse é o motivo que nós não entramos no vácuo de nenhuma, muito embora eu falei que o ideal seria uma continuação da parapsicologia, que falhou nessa história. Porque o problema é o seguinte, gente, como é que você vai trabalhar com o paradigma newtoniano, cartesiano, falando em consciência extrafísica ou na energia consciencial? Não dá. Como é que você vai falar nisso? Agora veja, não adianta nada Allan Kardec ter apelado para a extrafisicalidade julgando em cima da religião. Isso já vinha desde a antiguidade, nunca deu certo. Agora, não adianta nada também a parapsicologia entrar pelo lado da ciência convencional para querer mostrar isso tudo. Agora, isso tudo eu falei em Princeton, falei em vários lugares que eu fui lá com aquela turma toda que tinha milhões de dólares para fazer pesquisa. Assim, não é por aí. Esse é o motivo que nós caminhamos num caminho solo. Show solo. Não podemos pensar em nada, nem de um lado nem do outro, é outro caminho. Que é aquele da gente mostrar, informar, te vira, o que você quer? Ser religioso, continua com sua religião. Ser da ciência, continua. Ser materialista, continua. O problema é seu. Nós informamos, tem isso aqui. Quando você dessomar, vai acontecer isso. Isso é a minha opinião. Quer ouvir? Muito bem, não quer? Banana para você.
Esse é o caminho. Vem quem quer. Eu sou do bloco do Vem Quem Quer. A questão do Kardec é o seguinte, você falou que Paris, aquela época era pós-revolução, né? Que Kardec esteve lá. O ambiente é muito difícil. Agora, não sou só eu que penso nisso, não. Tem autores também que pensaram nisso, eu já encontrei isso. Ele tinha dificuldades e, ao mesmo tempo, você falou que era possível de fazer um trabalho bem mais profundo. Mas com menos gente. Ele não quis entrar, foi nisso que eu tenho aqui, a minha micro-minoria. Ele não quis entrar na micro-minoria. E outra coisa, um monte de gente apareceu para me ajudar no processo da Conscienciologia que queria massificar isso aí. Falei assim, você quer dar uma de Allan Kardec em cima de Moá? Até hoje, todo dia aparece. Teve um cara que queria fazer até mais um diretor lá no Instituto, você sabe, por causa dessas coisas. Valdo, só assim, deixa disso, nosso negócio aqui é trabalhar com os intermissivistas. Essa é a esperança que a gente tem, é onde a gente deve investir. Isso aí é ações que vão dar dividendo. Outras não vão dar. É besteira perder tempo com o resto. A questão é o seguinte... Agora, nós temos que atender com os réus, temos que ter as portas abertas, etc. Só perguntando... Fazer TACOM quando precisa, mesmo mexendo com a minoria, ele tinha condições de fazer, porque... Os espíritas dizem que não. Aqui, uma minoria que fosse mais depurada, que mexesse só a partir do livro dos espíritos, e ele começasse a estudar aqui do ponto de vista de ciência, e não fazer aqueles outros livros, que tudo era repetição das religiões, ia melhorar muita coisa. Ele poderia ter feito... Outra coisa, ele iria fazer uma coisa que depois eles poderiam mudar. Em vez de espiritismo, poderia entrar outras coisas, poderia entrar isso que eu coloco aqui, as logias de ciência. Né? O espiritismo é espiritologia, mas esse nome nem devia de usar, porque espírito já é uma conotação prostituída, não presta. Ele poderia ter feito um círculo, tipo Escola de Frankfurt, alguma coisa Escola de Frankfurt, qualquer coisa, uma saída, ele não fez. Né? Mas por quê? Ele estava doente, já era de idade, cansado, com a opção de coisa, não dava. E ele tinha também, vamos dizer, pedigree para fazer isso, ele tinha nível... Agora, ele tinha pedigree, o livro dos espíritos que ele arranjou, foi ele que coordenou, é fora de série. O livro dos espíritos é o livro espírita que vale a pena. Tem coisa besta lá, mas veja, é o melhor deles. Nos livros todos de Allan Kardec, o resto tudo é conversa fiada, é dependência secundária, que não vale a pena. Agora, por exemplo, a própria mediunidade, o livro dos médiuns, tem coisa boa, mas tem coisa também errada. Mas é boa, a classificação que ele começou a fazer, aquela coisa toda. Agora, devia ter feito isso tudo de uma maneira técnica, já de muito tempo. Mas não deu. Tudo ele acabou colocando o Evangelho segundo o Espiritismo. E foi o Evangelho segundo o Espiritismo que mantém os templos. Porque você sabe, templo é dinheiro. Como Zéfiro... Templo é dinheiro. Agora, você como Zéfiro, você percebeu as condições dele? Eu vi isso desde 1100. Eu sempre combati o negócio. No período que eu entrei lá, que eu tive que entrar no negócio da igreja, que foi a última vez que eu entrei lá, para socorrer o negócio que ia acontecer depois, foi antes disso. Professor, eu depois disso não entrei, qual a ideia? Pelo contrário, me mataram, né? Qual a ideia atrás da popularização de um conhecimento? Nesse caso dele... Como é que é? Ideia de quê? A ideia para massivizar esse conhecimento. Massificar. Massificar. Ele quis massificar o conhecimento da... Não, ele não é isso. Ele falou assim, eu tenho que apelar para aquilo já existente, para todo esse meu esforço permanecer, porque senão vai morrer tudo. Aí, então, ele jogou a toalha. Tá. Ele fez concessão, que não devia. Agora, você se vendeu. Ele vendeu para quê? Para o mais fácil. Empurrou com a barriga. A lei do menor esforço. Agora, o que é duro nisso tudo é que a hora que comecei a ter noção dos processos de retrocognição, aos 14 anos eu vi aquilo tudo. Aí ia falar com as pessoas de igual eu atual, assim, ó, careca e cabelo branco. Ninguém admitia aquilo. Eu falei assim, meu filho, isso é obsessão, não pense assim. Isso é no Espiritismo. Eu falei assim, eu vou começar a perder a plateia em pouco tempo. Na verdade, eu nunca criei uma plateia grande sobre isso. Não dava. Sempre tinha problema. Val, aqui em cima. Queria saber sobre a questão dos serenões.
O fato deles se tornarem conhecidos, por exemplo, através da teoria dos serenões, isso é sempre uma opção deles, né? Ele se mostrar, que você está falando? Uhum. Não, esse é o problema dele. Agora, o problema é esse. Já é uma grande coisa nós já falarmos neles e eu poder ter apresentado a teoria dos serenões. Uhum. Agora, veja, isso já podia ter começado na época de Allan Kardec. Entendi. Você está entendendo? Uhum. Então, nós temos só assim um século de atraso nessa história, mas Mas faz parte. podia, O que é um século nisso aí? mas podia ter começado, mas teria que ter gente para percebê-los, né, no caso. Não, teria que ter ele para falar do jeito que eu falei. Como é que eu falei nisso e hoje tem gente que admite a teoria? Entendo. Como é que vai admitir uma teoria se você não falou nela? Uhum. Mas agora veja, a minha teoria criou o problema desde que começou, antes do Instituto. 1957, Campinas, Unicamp. 2 dias eu fui lá para defender o meu negócio naquela briga. Gente de 23 cidades apareceram lá para debater o negócio comigo. Não foi fácil. E outra coisa, a sala cheia, na Unicamp. 2 dias. Uhum. Você está entendendo? Então eu falei assim, ó, quando acabou o negócio, eu falei assim, ó, isso aqui foi um sucesso. Eu agora já posso dessomar, vocês tomam conta disso. A turma começou a rir. Isso foi em 57. Uhum. 97. 87. Uhum. 87. Quer dizer, 87 para agora, quanto que dá aí? 22 anos. Alguns meses depois, não, um mês depois, que isso foi no dia 12 e 13 de dezembro de 87. No dia 16 de janeiro, nós fizemos o Instituto. Uhum. Entende? A gente lançou o Instituto. Foi um mês depois. Quando você foi lá, projetado, ver o reurbanizador na casa dele, tinha mais gente projetada também? Pois é, isso que eu estou falando. Não havia quase ninguém. Outra coisa, se havia, era no outro plano que eu não percebi. Porque a minha condição vai até um certo ponto. Meu limite é pequeno. Meu binóculo é de baixo alcance. O calibre é pequeno. Entendeu? Então a gente não sabe. Mas agora veja, mesmo assim eu sempre estranhei que aonde tem serenão tem pouca gente. Na sede que ele está. E sempre eu vi isso. Agora, para mim, é eles que fazem de tal maneira que ninguém apareça ali, né? Porque também você só aparece lá quando ele chama, né? Sim. Uhum. Não adianta você querer se insurgir. Senão aí você vai ficar parecendo esses caras que são os assediadores de OFIEX. Uhum. Você vai querer entrar onde não foi chamado. Passar debaixo do pano do circo. Uhum. E no caso, aquele soma de oligofrênico dele, qual era a razão daquilo? Aquilo era só para ele fixar o problema dele aqui. O que ele tinha que trabalhar mais era extrafisicamente mesmo. Agora, com isso, ele fez um negócio bom. Ao mesmo tempo que ele mostrou a condição precária dele, que é a pior que tem, que é a oligofrenia da idiotia, não tem coisa pior do que isso. E outra coisa, o caso dele, ele era fantasmagórico. Ele assustava a gente lá, o jeitão dele. Tinha uma mensagem por trás disso também, né? Que ele passava. A mensagem, tudo que ele fez era uma mensagem. Ele era a mensagem. Você está entendendo como é que é? Agora, a situação, isso tudo foi muito bem pensado, né? Ele quis preparar a vida dele muito cedo, estudou tudo, ele tinha chance, fazia o que bem entendia, né? Para mim, esse aí é um dos maiores mesmo. Se ele não for, está entre os maiores serenões que tem na Terra. Uhum. Agora, eu acho que tem uns 50 por aí, uns 54, pelo menos na época que nós estudamos, desde a época de 70, o total era mais ou menos isso, na Terra. Né? Eu não sei hoje como é que é. Atualmente ele está na condição... Cada reurbanização, essas coisas tudo, está oscilando. Né? Atualmente ele está na condição extrafísica? O reurbanizador? Uhum. Se ele passou 800 anos sem aparecer, você pensa bem, nem sei se ele vai aparecer na Terra de novo. Professor? Entendi. Sim. Aqui. O senhor sabe se existe algum serenão atuando na Costa Rica? Não, Costa Rica lá é estado dos Estados Unidos. Que lá é o esquimó. O esquimó. É o esquimó. Lá de Montauk Bay. É ele que entra ali. Okay.
Obrigada. É você. Eu? Vansun C. Professor Valdo, eu queria voltar lá àquela questão do Allan Kardec. Mesmo Allan Kardec, naquela época, Zéfiro ajudou bastante ele na questão do desenvolvimento dos trabalhos dele. Aquelas consciências todas extrafísicas ajudaram as coisas todas. É um monte de gente. A gente estava no meio. Sim, é isso aí. Eu era mesmo dos piquetes lá. A minha pergunta é assim, ó, mesmo naquela época, ele aqui, ó, que havia tem vários de vocês lá. Que havia muita pressão, eu, né? Havia muita pressão, era o Renascimento, era uma série de coisas que estavam acontecendo no momento. Naquele momento evolutivo, isso também não foi digamos assim, ele não pulou um patamar nesse momento? Não, o Espiritismo trouxe uma luz diferente para a situação que não havia. Porque havia muito misticismo. De qualquer maneira, isso é fora de série. Em matéria de religião, foi a coisa que avançou mais de todas as religiões que existem, o Espiritismo. É mais do que a teosofia, mais do que a gnose, mais do que essas coisas todas que tem por aí. E tudo foi baseado no livro 400 dele. anos atrás. Mas agora, não foi só Allan Kardec, sim, foi todos aqueles que se comunicaram e que ele pegou as mensagens e colocou lá. Isso tudo aí influiu demais. Ajudou o povo. Agora, vai ser muito engraçado quando a gente encontrar na próxima intermissão, que vocês vão ver que alguns de vocês deram mensagens, estão lá nos livros de Allan Kardec. Eu vou morrer de rir de vocês. Quer dizer, 200 barrigadas de riso, não dá para morrer de rir, mas 200 barrigadas de para-riso, ou para-barrigada de riso. Mas é esse círculo de evolução, né, professor? Fecha esse círculo de evolução, né? Quer dizer que a evolução ela vem em ciclos. Então, aquele foi um ciclo, agora é outro ciclo e outro ciclo. Agora o problema todo é ficar um ponto acima, sempre subindo, sempre melhorando, sempre evoluindo. Esse é que é o caminho. Sim. Você sempre fala que a maioria de nós veio da monarquia e da religião. E ontem você fez uma colocação diferente. Você falou que tinha gente que tinha sido autodidata porque já era contra a monarquia e a religião há algum tempo. Isso é porque é a minoria da minoria da minoria da minoria minúscula. Eu era desses. Eu fiquei pensando assim. Aqui tem vários que são assim. Mas quer ver um outro que era? Eu vou falar um. Você quer que eu fale? Sim. Antônio Pitaguari. Ele também era. Mas não era fácil. Muita gente sofreu com isso. Você está entendendo? Agora, a maioria é isso. O que você quer? Essa minoria é dura, é difícil você localizar. Muito mais fácil você ver o comum, né? E ontem também você falou negócio que a primeira leva que entrou no curso intermissivo foi o pessoal que foi pitcher, né? Então esse pessoal... Não, a maioria que está aqui, tudo foi pitcher. Então todo esse povo da CCCI... Os primeiros que foram aliciados ou pego a laço, igual no pasto, e levado para o curral. Mas tudo era pitcher. Agora, pitchers que já tinham passado com muitas experiências e que já estava cansado das bobagens todas de misticismo, etc. Que são vocês, porque senão vocês não admitiriam essas coisas que eu falo. Tá. Isso por causa do porque tem mais um monte de pitcher. Tem até uns que são superiores a nós, dentro do processo da pitonisa. Você está entendendo? De mediunidade. Mas veja, mas não resolve. Entendeu? Ainda não dava para isso. Agora veja, compara só todos esses nomes que eu falo, no Brasil e no exterior, dos médios de efeito físico, tudo imaturo que existe. Tudo isso eram pitchers. Só que mas esses não chegaram a Arigó não fez isso, o Rubens não fez, e é um monte, são dezenas dele. Ninguém fez. Ninguém entrou ainda no curso de revisão. Agora sim, pode ser que vai melhorar. Tal. E essa saturação se deu em função do quê? Qual saturação? Mudar. Não, eles viram o nível. Então, eu falei assim, esse aqui já está mais ou menos de vez, vamos entrar. Aí, convidava a pessoa, você está convidado a participar de um novo partido evolutivo que está sendo criado. Tal. Você quer entrar como Prócer? Como é que é a situação? É a nova onda, né?
mas que parece que vai funcionar. Como é que você quer? Agora veja, eu fiz isso durante 200 anos atrás. Tem uns que a gente pegou na última hora, eles ficaram para lá. Eu não vi que eles vieram. Outros não. Professor Valdo, a gente, para conseguir chegar no curso intermissivo, muitos de nós passamos por OFIEX de alguém? De alguma forma? Não. Vocês passaram pela baratosfera. Todo mundo aqui passou pela baratosfera. Então, mas isso é normal. Todo mundo já passou pela baratosfera. O que eu estou falando não tem nada de novidade para vocês. Não, vocês estão cansados de saber. A gente sabe. Mas para conseguir sair da baratrosfera... aí no meio do caminho não fez uma escala assim? Nessa vida com esse corpo. E teve muita gente que eu atendi quando eu era Zéfiro. Agora, que eu atendi como Zéfiro com esse corpo foram poucos. Não, porque aqueles que estavam mais ou menos. Isso na OFIEX? Isso aí, não é só OFIEX. É sair do corpo também. Tá. Ia contar o mal, aquelas coisas todas. Teve muita gente aí que foi feita assim. Então teve gente que... Agora, raciocina só uma coisa. Deu um branco, começa na estaca zero, tábula rasa. Você vai ver que essas coisas que eu falo têm sua razão e é uma coisa honesta. Pelo seguinte, se eu não tivesse feito isso, como é que eu saberia do povo mais próximo de mim dentro das personalidades consecutivas? Eu não teria gabarito moral, nem ambiente para isso. Eu devo ter feito isso com outros para ver o povo que está perto de mim, porque senão, você pensa que você vai fazer sempre os que estão perto de você? Só faço assistência para meninas de olhos azuis, louras. Isso não existe. Vocês estão começando a entender o que é a personalidade consecutiva? Só estender. Muito mais. Feito o quê? Dá para... Sei, mas não é só isso. Pensa bem. De qualquer maneira, os que estão próximos de mim constituem uma minoria. Agora, aquilo que a gente fez antes é que criou um ambiente que a massa crítica, ou vamos dizer, que fez o embasamento para eu poder saber dessas coisas próximas. Senão eu não saberia nunca. Você está entendendo? Sem moral, você não faz nada disso. Entender o que você fez. Agora, o moral é trabalho, é suar sangue. O que você fez, você falou, eu fiz com esse povo, daria para estender mais o que foi feito em termos de assistência? Não, por exemplo, tem gente aí que ainda está com problema até hoje, mas está aqui, tá certo? Então, por exemplo, chegou, eu começava a identificar, via com o tempo. Então, assim, gente, mas isso aí é aquela pessoa que eu vi na minha condição de Zéfiro lá no ano tal, da situação que a gente encaminhou com o negócio. Tudo já era visando o curso intermissivo. Agora, essa pessoa é aquela mesma que eu também saí do corpo com tal mal, que teve aquele caso que a gente viu. Quer dizer, aqui é a terceiro encontro que nós temos. Então aí eu vou conversar com a pessoa e ela, pois é, eu quero mesmo. Sabe que eu estou de acordo, tem uma opção de coisa da Conscienciologia que eu admito, então, pois é. Agora, só me contar uma coisa. Vai ou racha? Como é que é? Topas ou não topas? Pega ou larga? O que você quer? Tchau. Professor. A terceira vez, eu acho que aí já teve uma que eu falei assim, vem cá, essa aí é a terceira. Aí é terrível a hora que faz um sim assim, ó. Aqui, Ana. Eu queria saber qual é o motivo, qual é a causa do bloqueio das retrocognições, quando o senhor fala assim que muitos deram, vamos dizer assim, mensagem no livro dos Espíritos. Por que o senhor lembra e essas outras aqui nós, né, vamos dizer assim, não lembramos? Trabalhei disso demais, né? Já sofri muito com essas coisas todas, né? Vocês sofreram e trabalharam, mas não chegou num tanto para fixar isso aí. Eu não. Tá. Eu sempre fui doido pelo processo da memória. Então, isso é uma das coisas que eu mais trabalhei nos últimos séculos. Você tem uma ideia? A memória.
Agora, é por isso que eu vivo falando com vocês, técnica disso, técnica daquilo, como é que faz, o que deve fazer, anota isso, registra aquilo, dicionários cerebrais, tá. Gente, 6 meses falar que nunca viram ninguém falar em dicionário cerebral do jeito que eu falo. Veja bem, como é que é isso? É muita coisa nova que tem para enfrentar aqui. Agora, o que vocês estiveram fazendo? Plantando mandioca? Não estavam. Tinha muita gente fazendo assistência. Mas é que é assistência dogmática, assistência disso, assistência daquilo, que não juntava as pontas essenciais daquilo que precisava. Nessa última intermissão, a gente ainda ficou nessa assistência dogmática ou alguns já entraram um pouco numa assistência melhor? Fazendo assistência. Alguns ainda tinham o vai e volta, a marcha e contra-marcha, ainda ficava vacilando, milhão de coisas. É esse que é o da terceira aí. Uma porção eu tenho encontrado da segunda, esses estão bem e tal. Não. Agora, da terceira são alguns que eu cheguei a localizar, porque muitos eu não identifico também, porque eu não vou lembrar disso tudo. Você tem que estar fixando a pessoa, participando do holopensene dela, para adentrar o problema consciencial. Nesse processo de retrocognição tem que ter isso. Ou senão, tem que haver um problema de uma assistência muito grande que envolva aquela consciência, e aí a gente fica sabendo daquilo tudo na hora, assim, abre tudo. Você comenta sempre que o ideal é, a partir do trabalho que a pessoa estiver fazendo, assistência, que os próprios amparadores têm interesse de trazer as informações. O que está faltando para a gente, do ponto de vista do trabalho, para chegar nisso? Não, vocês estão caminhando para isso, mas é que a coisa é muito nova. Vocês ainda têm que ter know-how. Está só começando, essas coisas são muito complexas. Lógico, se isso fosse fácil, todo mundo já saberia disso. Agora, você passa milênios sem isso, de uma hora para outra você vai dominar aquilo 100%? Não vai. Tem que pagar pedágio, essa coisa tem que repetir. Vocês pensam que eu tenho paciência? Eu não tenho paciência. O que eu tenho é a visão da situação, de ver, porque eu já passei por isso tudo. A maioria desses casos de vocês eu já passei. Aquilo que você fala que quase não tem novidade, né? É raro ter uma novidade. Quando tem novidade, é assim, esse para tirar um troço marginal, tirar... Mas, por exemplo, você acha que nessa vida a gente mantém... Esse ano até agora, a novidade que eu encontrei até agora foi essa. O mais são as coisas nossas mesmo, que a gente vai pegando as novidades para atualizar. Naquela sua listagem, eu já estou começando a fazer alguma coisa. Teve um que eu já estou trabalhando com ele. Não, é o outro. Você está entendendo? Eu estou trabalhando para ver se ajuda aí. O da hiperacuidade. A que eu falei aqui. Mas agora esse já precisava que eu estava com os dados. A hora que eu vi que você escreveu lá, eu falei, eu vou fazer esse. Agora ali tem muita coisa nova, que não é nova, mas é nova na abordagem que é feita. Que você notava que outros serenões não tinham aquela especificidade. Pois é, mas agora veja, a minha vida toda eu tenho levado para isso, mas isso foi o transmentor que me deu as dicas. E outra coisa, o enumerador só pensa nisso. Você fala que... Então, é a hiperacuidade interassistencial. Mas você falou que você via isso com a monja quando ela te levava para a China. Foi, mas ela é um absurdo. Eu não consigo fazer aquilo daquele jeito. Você está entendendo? Então, por exemplo, uma coisa é uma vela que acendeu e vai passando assim, vai iluminando. Outra coisa é você pegar um planeta todo, que é um sol enorme, e vai passando. Ela é isso. De vela para sol. Mas o que você falou também é que, assim, quando o Australianos apareceu para você e indicou a prova da Imagisca, você falou como que via que os serenões têm, assim, uma assistência mais administrativa pontual. Tem. E a monja, ela ficava bem assim, ela atenta leva, aos mas detalhes. ela vê tudo. Ela vê tudo. O primeiro escalão, o segundo, o terceiro, o quarto, o primeiro círculo, o segundo, o terceiro, o quarto. Ela vê tudo simultaneamente. É o que eu tenho tentado fazer, mas não é fácil. Agora, o problema não é esse, não. O problema que nós precisamos hoje é ver se a gente se conscientiza e admite que isso deve ser feito. Se isso acontecer, já melhora muito. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a gente ponderar com vocês, se vocês deixarem de pensar mal nos outros. É o primeiro, porque senão não adianta. A primeira assistência que tem que entrar aí é essa. Agora, veja, esse é o caminho. Estado vibracional, TENEPS ou FIEX. Se a pessoa chegar no FIEX, vai bem. Agora, o que eu tenho que falar é do tenepsista,
do ofexista e do desperto, que é o que vai mexer aqui, nesse século aqui com vocês. Isso é que interessa. Agora, a monja, vocês vão ver isso depois. E outra coisa, tem que se preparar para ver isso aí, porque alguns nem devem ver agora, porque se vê, não, mas vai ficar, dá um desamo, ele perde o amor, dá o desamo, é o desamor, é o desânimo. Valdo, professor, aqui na letra B, por favor, o senhor mencionou há pouco a questão de ter moral, né? Que a gente está no início, está começando. De ter moral, que você falou? Está no início, está iniciando o processo. Quanto tempo, quantas vidas, o que você acha que, para a gente considerar um pouquinho mais... Eu acho que até o próximo século, a maioria de vocês vão ser outros. Vocês nunca mais vão ser do jeito que era. A maioria. Eu não posso dizer todos, você sabe, sempre todas as regras de perspectiva e de estatística, tem certas exceções que dependem da vontade dos outros, então é difícil. Mas o que eu posso afirmar é o seguinte, a maioria, para mim, tudo vai melhorar. Agora, não sou só eu que penso, não. Tem amparador também que pensa do jeito que eu penso. Eu já escutei isso aí fora do corpo. Até o próximo século. Não, não é bem próxima vida. É esse século, presta atenção, nesses próximos 100 anos, as coisas vão mudar todas para vocês demais. Não vai dar para comparar o que era no século XX, nada disso mais. Porque vai chegar um ponto que é o da defasagem, é o negócio do gargalo. Gente, o que eu estou trabalhando com vocês, nada mais é do que dar um jeito. Gente, faz uma forcinha, vamos, levanta, vamos, para passar o gargalo, só isso. É um gargalinho. Alguns têm gargalinho, outros têm gargalhões. Agora, o meu processo aqui é trabalhar com esse gargalo. Valdo. E isso vai ser obtido. Dá para especificar o que vai mudar, basicamente? Em vocês? Olha o que mudou em você. Agora, põe o dobro disso. Olha todos os troços que ainda precisa, os macetes que você ainda precisa de alcançar, que estão faltando. Agora, 200% disso. Isso vai acontecer com você. Agora, ó, vocês são moços. Começa a acumular esses dados que eu falo, para vocês verem isso enquanto vocês estão aqui. Olha bem o seu corpo. Vamos acabar. Por exemplo, eu desejaria, se eu pudesse, fazer uma campanha contra a pochete. Você está entendendo? Vamos acabar com as pochetes. Todo o negócio. Aumentaram aí 3, 4 centímetros no barrigório, tem que dar um jeito. Vamos desbarrigar todo mundo. Isso aí é que seria o ideal. Agora, se fosse comigo, você já pensou, né? A campanha que eu ia fazer, né? Isso seria o máximo. Cada nome eu ia... Desbarriguemos as pochetes. Abaixo as pochetes. Abaixo as pochetes. Professor. Outra coisa, de homem e mulher, hein? Tem que acabar com isso. Por favor, para que a gente tenha uma noção bem clara a respeito desse gargalo que a gente tem que passar, o básico a gente entende. Não tem. É pelo contrário. Mas, eu acho que vocês ainda não têm ainda noção do gargalo. Porque se tivesse, já teria superado. Mas então, o que a gente faz para iniciar, vislumbrar alguma coisa a esse respeito? Se vocês soubessem do gargalo, não precisava desse tertuliário. Não, gente, vamos, eu estou aqui, consciex para consciex. Realismo para realismo, cara a cara. Com 5 cobaia para com 5 cobaia se enfrentando. Se vocês soubessem o gargalo, eu não precisava de estar debatendo nada, nem fazer 7 anos aqui de debate. Agora veja, né, 7 anos. Não é porque aumentou gente que isso é bobagem, esse negócio de aumentar. O problema é o seguinte, houve uma melhora em algumas pessoas. O problema todo é esse. Então, se já soubesse o gargalo real, você está entendendo? Você está começando a ver a luz da história. Aqui, ó, está levantando o papel assim para ver o que tem lá de baixo. Mas agora, o gargalo em si, vocês estão começando o vislumbre, o lampejo. Então, a gente pode fazer o seguinte raciocínio. Se a gente estiver no papel assistencial, trabalhando para valer, executando aquilo que a gente tem de melhor, é aí que a gente vai encontrar onde superar a situação. É a única saída, não tem outra solução. Sem interassistencialidade, ninguém vai passar esse gargalo, não. Não dá. Tá, mas E isso é para todo mundo. Não tem jeito.
Eu já falei para minha gatinha, você não pode atacar a outra gatinha, tem que ajudar. Ela está doente, você tem que fazer assistência, mas é uma dificuldade, é uma gata. Então o gargalo dela é ultrapassar aquele instinto. Muitos de nós ainda temos esses gargalos de instinto. Explicar o que é identificar o gargalo. O que você quis dizer? Eu não entendi. Identificar os detalhes, aquilo que está faltando, a visão curva atrás do morro que falta. Sabe aonde o vento faz a curva? Os detalhes. Né? É aqueles detalhes que faltam. Mas, ô Fafá, o que tem? Não, era sobre os portais interdimensionais. O senhor mencionou ontem a questão de que quanto mais evoluída a Comunex, né, mais ela poderia ser temporária. Eu queria entender um pouquinho melhor isso e a questão desses portais, dessas entradas, da diferença das dimensões. Olha, o problema todo é o seguinte, existem os lugares mais fixos e os lugares impermanentes, certo, que são assim, mais fugazes, são transitórios, efêmeros. Agora, o que se passa? Quando uma Comunex ela se torna mais permanente, e as coisas se aprofundam, se expandem em matéria de assistência, aí muda todo aquele processo que ela tem influência na Terra. Então, na crosta planetária, a coisa começa a mudar. Aqui, por exemplo, com o processo lá do interlúdio, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, com tudo que eu fiz. A meu ver, foi o interlúdio. O negócio de eu ter vindo para cá e eles logo criar o processo em seguida, mostrou que nós estamos no caminho certo. Eu estou dentro do projeto. Você entendeu ou não? Sim. Se a gente está dentro do projeto, não sou eu que estou, eu falei que sou eu, né? Sim. Mas nós estamos no projeto. Olha o lógico, como é que está enrolado aí com o processo da Apex. E assim, a maioria aqui. Cada um, ó você com a Cons. Então, veja, isso tudo, nós estamos dentro desse projeto geral, multidimensional, do Max Mecanismo Assistencial. Então, é inevitável que vocês vão passar o gargalo. A maioria. Um dos processos é a identificação, um vislumbre mais real da multidimensionalidade. Né? Isso aí é só você mesmo, expandindo, sim, a sua lucidez e mexendo com o processo da projetabilidade lúcida. Agora, veja, isso também precisa da assistência, que é o que a gente fala. EV, arco voltaico, TENEPS, OFIEX, tudo é assistência. E aí tem uma coisa muito séria, as centrais extrafísicas de energia, com os amparadores extrafísicos. Central extrafísica de energia, da verdade, da assistência, da fraternidade. Tudo isso é uma coisa só. Uma coisa mais séria, por exemplo, vai aqui, ó. Na segunda-feira eu tenho feito o arco voltaico. Por exemplo, uma coisa que eu posso expor para vocês pensarem. Conforme o caso que não depende de mim, na hora que você está fazendo o arco voltaico, isso qualquer um que for fazer, aquilo pode estar conectado com a central extrafísica. Aquele arco voltaico vai ser diferente dos outros. Isso tudo está aí para ser estudado. Agora, eu pergunto, nos arcos voltaicos que eu já fiz aqui, teve algum que vocês acharam que estava conectado? Quem sentar aqui perto, quase sempre devido à ectoplasmia, as pessoas têm o problema da psicologia, às vezes vai sentir isso mais, mas lá em cima também a pessoa pode sentir. A pessoa em casa pode sentir, isso depende dela. Mas tem caso aí que houve sim. Professor, eu senti uma coisa interessante até de expor da questão do arco voltaico. Quando eu fiz o arco voltaico, eu estava bem, me senti energia, mas o mais interessante é que quando eu fui para casa, eu senti cheia de energia. E trabalhava e me sentia cheia de energia. Eu fui dormir tarde. No dia seguinte, acordei cedo, eu tinha que acordar bem cedo, e dormi tarde. Eu sou um tipo de pessoa que eu preciso dormir 8 horas, senão começo a ter sono. Eu dormia a semana inteira, 6 horas, e não sentia sono. E podia produzir. Então, eu trabalhei bastante, até tive muita concentração. Isso mostra que havia alguma coisa que foi retirada. Energia, eu senti. Te limpou. Mas também eu senti um extra de energia.
Eu senti, não é só isso, não. É porque você sentiu o seu normal. Você estava anormal. Mas... Você estava carregadinho. Tirou o peso, o laço pesado, o balão subiu. Que bom, mas... A base quase sempre aí é isso. Não, mas... Essa disposição que você teve. Porque tirou aquilo que estava carregando você. Mas eu senti alguma coisa na memória. E eu senti um pouquinho a memória. Apesar de não sentir a maioria das pessoas tem bloqueio. Isso é maioria absoluta, é mais de 51%. Sim. Agora, o que você faz? Há bloqueios e bloqueios. Então, isso varia. Você, às vezes, pode trabalhar com a pessoa bastante para desbloqueá-la. Mas, mesmo assim, aquilo não vai ser possível, porque ainda demora. E não pode ser tirado de uma hora para outra para fazer uma cirurgia. Você vai criar problema. Entendi. Então, há uma série de condições nessa situação. A gente não pode nunca fazer uma equivalência de todo mundo igual. Há diferenças. E o interessante dessa energia, de me sentir cheia de energia, foi também que eu tive que fazer alguns trabalhos. Eu não trabalho muito com matemática e contabilidade, mas eu tive que fazer à distância esses trabalhos e eu consegui me concentrar para fazer. Pois é, a concentração é que limpou a sua cabeça, então. Tá dormindo 6 horas. Eu achei bem interessante. Agora, a coisa mais importante nisso não. Ponha na sua cabeça o seguinte: quantos segundos foi que a gente trabalhou com energia? Raciocina sobre isso. Eu estou tentando ver se passo essa informação para o povo entender que energia não tem tempo nem espaço, que isso é importante, que não há imposto de renda agora, por exemplo, você não precisa declarar. Já pensou? Tem que declarar que esse ano passado eu fiz 550 arcos voltaicos. Então tem que dar tanto para o leão. Tal. E eu não que eu existe recebi, nada disso. Né? Eu vou ter que pagar alguma coisa. Você está entendendo como é que é? Não tem nada disso. Outra coisa, não há o fiscal do imposto de renda atrás de você, você não precisa fazer declaração, não precisa mandar para a internet, nada. Então, vamos entender, é isso. Agora veja, uma coisa que você não paga nada, que age na hora, é só a pessoa, se a pessoa não sentiu nada, se ela acha que não age, é só insistir. Que não tem jeito, o arco voltaico mostra como é que é, porque o processo é de energia, aquilo funciona, é bobagem, é cuspir para cima, não adianta, tem que admitir, é o parafato. Agora, parafato, você sabe, se as pessoas têm dificuldade, falam para mim que elas vê o fato e não quer admitir, pensa bem o parafato, é muito pior. Agora, o problema todo é o seguinte, é pensar, uma coisa tão rápida, que surte tanto efeito, e que não tem nenhum ônus. É uma coisa absurda, por isso que a maioria também não admite isso. Não, mas arco voltaico é uma coisa fácil demais. Esse negócio de estado vibracional é fácil demais. Era assim que o povo falava comigo, até no instituto no início. Eu não posso admitir isso. Eu falo assim, então tá certo. Você traz R$5.000 para o Instituto, para cada estado vibracional que você fizer, que assim você já vai começar a pesar, você já vai dar valor para isso, é uma saída. Essa conexão que o senhor estava falando, comentou com a Fabiana, a conexão com a central extrafísica de energia, né? Na hora que faz o arco voltaico, se conecta tudo ali. Não, pessoas... o problema é o seguinte, um ambiente que você tem na sua casa e começou a ficar sujo. A cozinha começou a ficar suja. Está cheio de sebo, você está entendendo? E banha na pia, no liquidificador, no seu negócio lá de esquentar o chá, no forno, no lugar que tem as panelas, já tem até uma teia de aranha lá no fundo. Então, é isso. É um lava-jato. Então, agora tem que entrar lá, limpar tudo. Amanhã é dia de limpeza, sábado. Não é isso? Mais que lava-jato, né? Mas agora o nosso aqui é só na segunda. A gente faz depois. E aí, esses lava-jatos, ou esses desassédios que a gente vai fazendo conforme o tempo, porque não se tira tudo de uma vez, né? Que a pessoa recuperou todos os cons, ou abriu tudo isso. Tudo é ver se ela mantém a recuperação. Daí é a parte da pessoa, né? Ela é reincidente, aquilo se repete, daí a pouco ela está acumulada, tudo de novo. A cozinha está toda suja de novo, tudo encebado. Tem que dar um jeito. Valdo. Agora,
Eu não estou longe quando eu falo em cozinha, não. Sua cabeça e cozinha parece demais, porque tudo é cozimento de ideia. Por que você falou da pochete? Eu queria entender melhor. Você tem falado bastante da pochete e da obesidade. A pochete, é por causa agora do estão começando a falar nela demais, até na televisão, que está matando muita gente do coração. Tá, mas no nosso caso aqui tem a ver com o já está estado provado vibracional. por A mais B. Quem tem a cintura maior, se não há o processo do macroesplânico, aquilo que eu falo que a pessoa é grande, pode estar certo que aquilo pode dar um processo cardiológico, cardíaco. Agora, veja, todo mundo está falando nisso todo dia, o negócio está na ponta. Não tem ninguém dando contra. Agora, veja, eu sempre achei essas coisas, principalmente, a que eu falo é a barriga de baleia, você sabe como é que é, a grandona, essa aí é que mata mais, né? E outra coisa, lembre-se daqueles meus princípios. Até hoje não se viu um centenário obeso. 100 anos, tá certo. E todas as baleias morrem prematuramente. Então, isso é que nós temos que marcar para a gente ver. Paulo, aqui não há. Voltando de novo ao negócio dos gargalos. O negócio de, não somente nesta etapa seria a identificação dos gargalos, mas se eu não entendi mal pela ideia que ficou no ar, seria nos convertir realmente em especialistas no nosso gargalo? Como é que é? Eu não entendi a pergunta aí. Eu sei que é o gargalo, mas o que é que definir o gargalo, identificar o gargalo. Não, é vocês verem pouco a pouco o gargalo, porque a maioria está tão longe daquilo. A pessoa trata sempre alguma coisa que está aqui superficial, mas ela não entrou lá, na essência, nas entranhas do problema dela. Aquilo tem que ir devagar. Então, a maioria aqui é assim, vocês estão começando a ver o gargalo. Agora, o problema não é só identificar o gargalo, é dar um jeito de combater. Agora, para combater, é através de ações. Essas ações já estão começando a ser feitas. Olha o processo do voluntariado, o problema todo que está sendo criado aí, as ICs que tem, isso tudo vai ajudar demais vocês todos. Esse é o caminho. Então, o problema é a localização de cada um. A maioria dos gargalos são todos de base emocionais, bases emocionais. Mas varia, né? Varia o infinito. Aqui, ó, já teve gente que já descobriu que o problema era a moralidade. Esse é que era o gargalo mais sério. Tem outros que ainda não querem nem descobrir que o gargalo maior é o processo da desunião em torno de si mesmo. Então, são pessoas que desaglutinam as pessoas, em vez de aglutinar. Esse é um gargalo sério. Tem muita gente que tem que trabalhar nisso aí. Entende? Então, a gente tem que ver, cada um tem um processo, um jeito. Sempre é o trafarão, aquele maior de todos, da pessoa. Entende? Agora é o mega trafar. Agora, isso, às vezes, não adianta a gente falar naquilo que a pessoa às vezes está tão longe. Há um gap entre a realidade dela, a imagem que ela tem de si mesma e a imagem real. Como consciência, você está entendendo? O gap é muito grande. Então, se você falar, nem admite aquilo. Então, ela vai aos poucos, até ela admitir. Aqui já tem muita gente, já chegou lá, já viu como é que é, já sabe, está fazendo força. Agora aqui, Canuto Abreu, em sua obra, comenta que Zéfiro entra em contato com a família Baudin, ainda na África, e prevê que aquela família iria para a França e encontraria Kardec, e que as filhas do casal Baudin, Caroline e Julie, de 15 anos, 18 anos, foram as personagens mediúnicas escolhidas para psicografar as instruções de parto do Livro dos Espíritos. O que poderia ter levado Zéfiro, caso Canuto Abreu esteja correto em suas pesquisas, a fazer rapport ou conexão com essas adolescentes? Que tipo de parapsiquismo elas possuíam para facilitar a comunicação? Elas eram epicons. Você já viu falar em epicon? O epicon na adolescência, a coisa mais certa, do poltergeist, tudo isso. E elas eram epicons afinadas. Foi das melhores médiums jovens que Allan Kardec teve contato. Foi essas donas aí. Foi as duas, Baudin. Isso aí é um fato, essas coisas aconteceram mesmo. Muitas coisas disso aí aconteceram. Agora, o processo da África, vocês têm que lembrar, que eu já falei aqui o meu negócio na África, não já? Que tem um negócio muito antigo, que eu ia lá, mesmo nessa vida.
É um troço lá. A coisa é mais embaixo. O Canuto não ficou sabendo o que é. Sr. Valdo, aqui na A. Pode falar. Eu queria saber o seguinte, quando uma equipe extrafísica vai fazer assistência e a pessoa tem um assédio cronificado, o que identifica que é o momento de retirar essa consciência? Quais os indícios? É a hora que ela deseja mudar. Ela, pessoa, a vítima. A vítima. É a hora que ela quer, porque se ela não quer, ela às vezes está siderada, apaixonada pelo assediador. Não tem jeito, tem que ficar. Uma coisa que eu queria clarear aqui, e é bom a gente falar. Hoje já falaram aqui 2 vezes do Dr. Canuto Abreu. Ele é que é o tal que eu falo, aquela história da obra, que ele queria me dar todas as obras para eu tomar conta, as obras de assistência social, e eu recusei. E aí o povo não me entendeu, criou um problemão em cima de mim. Eu e o Chico tivemos uma grande reunião, numa das casas de assistência lá dele. Ele era o homem industrial que tinha o óleo saúde em São Paulo. Óleo de comida, essa coisa toda, óleo saúde. Alguém já viu falar no óleo saúde? Lembra? Ele era o fabricante disso. Agora, ele era doutor em Evangelho, em Novo Testamento, ele estudou demais essas coisas todas, conhecia muito francês. E outra coisa, ele viu materialização de uma mulher que materializou em Paris e dançava nua na frente de todo mundo, materializada. Ele me contou isso na ocasião. Agora, eu não pude contar para ele uma opção de coisa, porque a situação era precária. Eu praticamente vi as coordenadas de toda a biblioteca dele. Ele queria até que o Wallace esteve trabalhando com a biblioteca. Agora, ele era uma pessoa boníssima, esse homem. Ele me ajudou muito na questão de bibliografia. Ele me ajudou muito. Mas ele era especialista em Evangelho. Valdo, eu queria dizer que tem os livros dele na Mega Store, tá? Que são livros que não são fáceis de encontrar, não. Não, são livros mais raros. Mas tem alguns títulos deles lá. Esse livro que ele fala sobre o livro dos Espíritos é um livro sério. E ele é que fez também a reedição lá, com o negócio todo muito sério. Aí tem tudo isso também na holoteca. Para quem estiver interessado. Professor. Pode falar. B. Não é A ali, ó. Não, aqui tá. O senhor poderia aprofundar isso aqui que o senhor falou sobre a desaglutinação ao redor de si? O problema todo é o seguinte, as pessoas, eu já falei, essa é a 3ª vez que estou tocando esse assunto aqui, mas isso eu já tenho verbetes que vão ser trazidos aqui. Tem um verbete que eu não sei se já veio, que é a aglutinação, e tem outros que é o problema da consciência aglutinadora. Agora, o que se passa? As pessoas você pode dividir de modo geral, a grosso modo, em 2 tipos. As aglutinadoras e as desaglutinadoras. Não adianta essa pessoa conhece as coisas, se fez curso intermissivo ou qualquer coisa. Ou ela é uma coisa, ou ela é outra. Agora, isso depende mais de quê? Da força presencial da pessoa e do modo dela se relacionar. Então, isso independe do curso intermissivo, independe. Nós temos aqui pessoas que são aglutinadoras e pessoas desaglutinadoras. Quando se vai fazer uma IC, eu falo com o povo, olha, esse aqui vai ter que ter contato com os outros, coloca uma pessoa que seja aglutinadora, que seja boa de contato, você está entendendo? Que tenha livre trânsito, que já foi político muitas vezes. Por exemplo, vocês lembram quando eu vim trazer os negócios da UFIEX, eu falei, ó, isso aqui é para o LOSH. E falei por que é. O negócio, o que eu falei de UFIEX, depois falei da PEX, depois falei dos problemas da PROEX, propriamente dito. Falei assim, ó, o ideal isso aqui é para o LOSH, porque ele é político e tal, e é uma coisa que precisa. Ele é aglutinador. Vocês estão entendendo? Agora, desaglutinador, vocês estudam, eu não sei quem. Vocês estudam por aí. Agora eu pergunto, eu sou aglutinador ou não? O meu negócio me dá até problema. Lembra-se do negócio do meu consultório? É um problemão. Outra coisa, aglutinador, o povo querendo me matar para me aliviar. Isso é aglutinação. Está entendendo? Então as pessoas são assim. Por exemplo, uma das pessoas mais aglutinadoras que eu vi foi o Chico Xavier. O
nosso amigo que eu falo, que tinha uma energia fora de série, não era tão aglutinador. Não. Pietro Baldi. Pietro Baldi. Pietro Baldi. Você está entendendo? Então, isso varia de pessoa para pessoa. Você falou também do humanismo, né? Nesse caso, a pessoa que aglutina, que ela tem noção de... Não é isso. Isso aí, eu tenho lá, tem isso, está até no verbete, é o seguinte. Existe um antagonismo para estudar o processo da aglutinação. O antagonismo é o seguinte: o pesquisador humanista, que é antagonismo, pesquisador humanista / tecnicista frio. Por aí vocês vão entender por que é. Então, isso aqui é. Agora, homens e mulheres pode ser assim. Então, o processo é esse. Pergunte para você: eu sou aglutinador? Por quê? Eu sou desaglutinador? Por quê? O que prevalece em mim? Mas isso eu ia falar só quando a gente trouxer o... Entende? Já está pronto há algum tempo. Tal. Mas nós vamos ver que tem uma opção dele. Você sabe, eu tenho mais de 100 na frente, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Gente, eu vou passar para você que está no horário, né? Está em cima. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 22 votos online, 10 perguntas respondidas online, 30 perguntas presenciais, 81 assinaturas no livro de presença e 12 praticantes da técnica de Invexis. Hoje temos 2 recados: Ana Luísa, Reaprendência, e Nicolas, Cine Invexis. Vamos para a votação dos verbetes. Hoje nós temos 20 títulos. Atividade omnidimensional, autodepuração refinada, autolucidez antecipada, categoria de comunicação, consciência política, cronoevoluciologia, dia da incompletude, eficácia evolutiva, eficácia explicativa, ilegalidade segregada, irresponsabilidade, personalidade formada, ponto transitório, pseudo-harmonia, quebra de regras, saúde emocional, saúde física, saúde intelectual, saúde mental, saúde parapsíquica. Nós gostaríamos de convidar, em nome da Reaprendência, quem quiser assistir amanhã, sábado, as aulas abertas de Conscienciologia, que vão compor uma maratona, a primeira maratona de aulas abertas que a gente vai realizar aqui no CAEC, ali na região que tem a sala de debates, as salas compartilhadas. Então, essa maratona vai constar de mais ou menos 10 aulas sobre vários temas. As aulas têm 1 hora de duração, elas começam às 8 horas da manhã e vão até às 19 horas, com intervalo entre 11h30, meio-dia mais ou menos, até às 15 horas. Então, é aberta a todos os voluntários e são vários temas que vão ser abordados por vários professores. Então, amanhã na Reaprendência, a partir de 8 horas. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar vocês para o Cine Invexis, que vai estar acontecendo amanhã, amanhã dia 7, às 7 horas, no Discernimento. O filme a ser passado vai ser Florence Nightingale, de 1985, um filme difícil de achar, que a gente teve um trabalhão para achar, mas a gente conseguiu. Ele retrata o trabalho dessa personalidade, que é apontada como uma possível inversora histórica, o trabalho dela como enfermeira durante a Guerra da Crimeia. O filme tem duração de 2 horas, seguido de um debate pelo professor Felipe Colpo. Ele vai falar da Florence Nightingale. Ele vai falar da Florence Nightingale, dos trafores dela, uma análise da consciência. E o debate vai perguntando se ela era ou não era uma inversora, qual que é o ponto de vista, o consenso que a gente... Vamos ver se a gente vai chegar. A entrada é gratuita, eu convido todos, e fica a reflexão se a Florence, que não teve curso intermissivo, fez o que fez. Para a gente que fez o curso intermissivo, qual que é o nosso potencial, o que a gente está fazendo com esse potencial. Tá bom? A entrada é gratuita, fica o convite para vocês.
Pessoal, só para fechar aqui, a gente quer convidar vocês a participarem dos cursos da Recim da Conscius, tá? Já que a gente falou que tem que mexer no Megatrafar, a gente vê com o conscienciograma que não é fácil, a gente estuda o conscienciograma há muitos anos e a gente vai aprofundando e vê que não é simples a gente passar pelo gargalo enquanto a gente não identifica o nosso Megatrafar. Só que o conscienciograma, o que ele faz? Ele é um instrumento que nos permite acessar essa realidade mais fácil. Nós temos vários cursos da Recim, nós temos o Consim Cobaia com a professora Luimara, que vai acontecer agora dia 3, 4 e 5 de abril. Então, não percam a oportunidade da gente aprofundar na nossa autopesquisa. Obrigada. O verbete para amanhã é autodepuração refinada com 10 votos. Obrigado, até amanhã.